Boa sexta-feira pra gente. Muito obrigada por você que já vai entrar na nossa live, porque sabe que toda sexta-feira o Idosar tem esse compromisso de proporcionar esse momento de bate-papo para que a gente venha falar de coisas inerentes à pessoa idosa. E hoje a gente está com a Dalma de Lucas, né? Olha que nome diferente, né? A Dalma. A Dalma de Lucas, ela é nutricionista e ela vai trazer pra gente ela vai trazer pra gente uma gama de informações sobre a questão do nutricionismo, né? Nutricionismo voltado principalmente para a pessoa idosa. Enquanto ela não entra, eu quero agradecer muitíssimo a você que esteve conosco no passeio de conservatório, que foi sábado passado. Muito obrigada por aquele momento, né, que Deus nos proporcionou, por você ter acreditado no nosso trabalho. A gente tem um próximo, no dia 21, vai lá. A gente inaugurou essa semana mais uma ação chamada Idosar com você. O Idosar está indo onde o idoso está. Então, nós estamos indo nas associações ou nas praças públicas. Está me vendo aí? Oi, Alessandra. Bom dia, Bom dia, gente, querida. O Idosar com você, é só você fazer o contato e o Idosar agenda e vai até aonde o idoso está, tá bom? Bom dia, Dalma. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado ao nosso convite. Nós conversamos, né? Já tem um tempo isso, e a gente maturando esse assunto de grande importância que vai ser falado hoje. Eu quero também, a Dalma e todos, agradecer a Sayonara que foi essa ponte para que eu conhecesse a Dalma, e através dessa ponte que foi a Sayonara, a gente pensou nesse tema com exclusividade. Nós vamos falar, né, do guia alimentar. É um guia alimentar oficial, né, que eu não sabia, provavelmente muitos de vocês não sabiam. E ela mesmo, como nutróloga, como nutricionista, perdão, ela disse que realmente é uma informação que poucos sabem, né, e que poucos manuseiam. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês de primeira. E eu quero agradecer a todos que já entraram aqui, né? E todos que ainda vão entrar, já um nosso abraço. A Dalma, apresente-se e já fale desse tema maravilhoso. Bom dia a todos. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Idosar. Bom dia. Eu sou a nutricionista Dalma de Lucas. E é um privilégio estar aqui nesta manhã com vocês para apresentar o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um livro feito pelo Ministério da Saúde. Esse livro, ele orienta a população como fazer, como comprar, como ter em sua casa uma alimentação de verdade. Esse guia, ele não é comprado, ele não é vendido nas livrarias, né? Então você pode baixá-lo no Google ou no Ministério da Saúde mesmo, tá? Então é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nesse guia, você vai ter várias orientações sobre como preparar um prato saudável, né? Como fazer a distribuição de proteína, de carboidrato, de lipídios, que é a gordura. Você vai ter orientação de como fazer um cardápio pela manhã, isto é, do café da manhã, do almoço, do jantar, dos lanches. Então, é um guia assim, muito interessante. Esse guia foi feito para todos, não só para o pessoal da saúde, mas para toda a população mesmo. Então, você pode ter acesso, lê-lo, é um linguajar fácil, tá? E aprender um pouquinho mais. E eu achei interessante trazer isso para vocês, porque este guia, eu fiz um trabalho na faculdade, né, um projeto no estágio, apresentando Siga o Guia. E eu achei interessante trazer para vocês, né? Por que seguir esse guia, né? Que é o Guia Alimentar da População Brasileira. O que ele tem de tão importante, de tão bom assim,
que é interessante ter acesso a ele. Então, isso que a gente vai ver hoje, tá? Falar um pouquinho sobre isso. Tá certa, Dalma. E o interessante, né, que quando a gente foi tentando achar o tema adequado, né, eu falei, existe um guia, que bom, então siga o guia. Lá eu fiz um trabalho de siga o guia, então as coisas foram se encaixando, né? Eu todo o direcionamento. E, assim, a pessoa que não tem condições de ir para um nutricionista, de pagar uma consulta para um nutricionista, ou se ela até tem condições, mas aí a consulta do nutricionista ficou muito longe. Tem isso agora também, né? Você marca uma consulta, vai lá para quase 2 meses. Isso independente do público, tá? Até particular tá assim. A pessoa pode lançar mão desse guia para estruturar o seu alimento, ou Adalma? Com certeza. Este guia, ele vai te auxiliar nisso mesmo. Você pode ler e, a partir da leitura desse guia, você ajudar na leitura do seu dia a dia, da sua dieta, tá? Porque ele traz pratos, sugestões de pratos, sugestão de café da manhã, sugestão de jantar, tá? Então você pode, através desse guia ali, estruturar a sua dieta, mas o bom mesmo é ter o auxílio do nutricionista, né? Claro, né? Sim. Então, mas se não for possível, o guia está aí para te ajudar também, ok? Então, aqui tem várias preparações, ensinando, dando orientação para a população. Por isso que a população brasileira. Oi? Adalma, nesse guia, ele tem ali, por exemplo, alimentos específicos para certos tipos de patologias, tipo diabetes, pressão alta, saturação? Não. O guia, ele traz assim, sugestões, ele traz sugestões de como você vai escolher o alimento. Por exemplo, nós temos categorias de alimentos. Nós temos categorias de alimento in natura, que é aquele alimento que nós tiramos diretamente da natureza, frutas, legumes, verduras, aqueles minimamente processados, que são aqueles que você reconhece ainda ali, o vegetal natural mesmo, o alimento natural, que é o minimamente processado, é o arroz, é o feijão em grãos, que está ali ensacado. Tem os alimentos processados, que você ainda consegue identificar ali o alimento natural, que é o atum enlatado, a sardinha enlatado, a fruta em calda. E tem aqueles alimentos ultraprocessados. Esse você já não identifica mais o alimento, que são os sucos, né? Os sucos em pó, principalmente, os biscoitos recheados. Você sabe que ali tem produtos naturais, mas você ainda não consegue identificar. Então, são os ultraprocessados, que têm aditivos, têm conservantes, tem ali coisas que não fazem parte da nossa alimentação, não deveria fazer parte da nossa alimentação. Então, o guia vai mostrar isso, né? Quais são esses alimentos in natura, quais são esses alimentos processados, quais são esses alimentos ultraprocessados e quais que você precisa fazer mais uso, no caso, que é o alimento in natura, o natural e o minimamente processado. Então, esses que nós precisamos estar pondo sobre as nossas mesas, né, para nos alimentarmos. Então, o guia vai mostrar isso. E ele tem ficar aqui para vocês. Quem chegou depois. Isso. Então, ele traz orientações, que são 10 orientações importantes, né, que ele traz para a população. O que a população deve fazer para seguir essas orientações, tá? E eu vou, daqui a pouco, mostrar para vocês, contar para vocês. Adalma, dentro desse guia, né, a gente já viu que não tem estruturação para orientar alimentos para quem tem certos tipos de patologia. As comuns, né? Pressão alta, hipertensão, não tem. Não. Minha pergunta, tem estruturação por faixa etária? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, Adalma? Porque geralmente quando a gente vai fazer uma live, né, com algum tema, eu dou uma pesquisada, nem que seja por cima.
Uhum. Tem orientações por classificação etária, porque eu descobri uma específica para idoso, né? Isso. Assim, Tem isso. esse aqui é para todos, né? Aqui é para todos, toda fase etária. Mas existem alguns guias que foram feitos a partir desse aqui. Esse aqui é como se fosse a mãe, né? E tem os filhinhos. Alguns estados, algumas prefeituras fizeram alguns guias específicos para determinada população. Então, existe sim alguns guias para idosos, né, para criança. Para criança, o próprio Ministério da Saúde tem para criança. E tem esse guia específico que foi lançado em 2010, se não me falha a memória, pela faculdade em São Paulo, né, mostrando coisas específicas assim, para o idoso. Tá? Mas não é assim, não foi feito a partir desse guia aqui, porque esse sempre é o guia que está orientando os outros guias feitos pelas universidades, feitos por hospitais mesmos, tá? Perfeito, perfeito, o Adalma. Adalma, em relação ao idoso, você como nutricionista, você acha relevante, não só a população brasileira, estou dizendo que o idoso, porque o idosalho trata diretamente com o idoso. Você acha importante, né, que cada prefeitura pudesse divulgar uma cartilha de alimentação? O que tem aí nesse guia que todo mundo deveria saber? Interessante, né? Porque poucos têm acesso ao guia alimentar da população brasileira, alguns acho que nem conhecem, né? Desconhecem a presença desse guia. E as prefeituras, sim, as escolas deveriam, né, orientar, distribuir, fazer um guia menor, como já há alguns, né, direcionando para certas populações. Então, esse guia aqui, ele é importante porque ele mostra passos para uma alimentação saudável. O que você pode fazer para se alimentar bem? Então, como eu já disse anteriormente, o primeiro passo para você se alimentar bem é você ter alimentos in natura na sua casa. Isto é, frutas, verduras, legumes, raízes, né? Coisas retiradas da natureza. Então, a prioridade sempre é o alimento natural. Você usar esse alimento no seu dia a dia, porque o nosso corre-corre, nossa vida rápida, né, do dia a dia, a gente faz o quê? A gente faz a coisa mais fácil. Então, com isso, a gente faz uso muito do alimento ultraprocessado, né? Então, esse dificulta, às vezes, a pessoa preparar o seu alimento. Mas o guia alimentar, ele precisa parar e pensar na sua saúde. A saúde está em quê? Na natureza. A natureza que Deus criou, a natureza que Deus fez. Então, a resposta está na natureza. Então, se você se alimentar adequadamente, você vai evitar certas doenças. Então, o guia alimentar dá essas orientações, né? Que você precisa usar pequenas quantidades de sal, pequenas quantidades de açúcar, pequenas quantidades de gordura. Então, e isso está, assim, infelizmente, né, a população, não só no Brasil, mas mundial, faz uso dobrado de sal, de açúcar e de gorduras, né? Até porque todos os produtos alimentícios que nós compramos, né, tá cheio de açúcar, cheio de sódio, que às vezes está oculto ali. Adalma, o idoso, né, ele tem uma tendência de se alimentar pouco. Verdade. Parece que o natural dessa faixa etária perdeu o apetite. Eu já ouvi falar que uma das coisas que colaboram para isso tem a ver com as pupilas gustativas. Tem alguma questão mesmo? Tem sim.
né? Quando nós envelhecemos, nós vamos perdendo os sentidos, né? Nós perdemos um pouco do tato, perdemos um pouco da audição, perdemos um pouco do paladar, da visão. Isso é algo natural no envelhecimento. Então, no idoso, isso acontece, né? Então, o idoso, ele tem dificuldade de sentir o paladar, principalmente o sal. Principalmente o sal. Por isso que ele põe muito sal na comida. E ele nem percebe. Ele acha que tá bom, porque ele perdeu essa sensibilidade ao sal. Tá? O açúcar nem tanto, mas mais o sal. O idoso, geralmente, ele usa muito sal porque ele perdeu essa sensibilidade. E algo que ele pode fazer para amenizar essa situação é a questão da escovação, né? Tem que escovar mais os dentes, fazer uma higiene bucal, raspar a língua, isso é muito interessante, né? Quando acordar, raspar a língua, né? Bocejar para poder fazer um gargarejo também, limpar a garganta, né? E hidratar, beber água. A água é primordial, que o idoso também esquece. Ele toma o remedinho dele pela manhã e vai, já beber água. Mas tem que hidratar. Verdade. Tem que hidratar, beber água durante o dia. E o beber da água é de acordo com o peso. Não sei se vocês sabem, né? Então, geralmente, se faz a conta de 35 ml, de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, isso. Então, se eu tenho 50 quilos, eu multiplico por 3. O idoso geralmente é um pouquinho menos, né? Então, pode multiplicar por 3, que é 30, né? Aí deu 3 vezes 5, 15. Então, 1,5 litro de água por dia seria interessante para o idoso, para esse que tem 50 quilos. Mas se ele tiver 100 quilos, vamos botar o dobro aí, só para a gente fazer a conta, aí vai ser o dobro de água também. Então, às vezes, o idoso bebe um copinho de água, acha que já bebeu água, né? Ele precisa beber água, hidratar, porque melhora a pele, melhora todo o sistema, né, do organismo, e é muito importante para ele. Mais alguma coisa que você vai falar? Então, com certeza. Eu amei essa dica da água, né? Nós vamos começar a dica do usar, e essa é uma das primeiras, Adalma, muito bacana. Adalma, em relação ao idoso, você tocou num ponto sensível. Está travando. Tendo para essa necessidade. Parece que com o passar do tempo há um descuido dessa higiene bucal, né? E aí fica com cheiro, né? Por conta de medicação, o cheiro natural mesmo do ser humano. A língua, ela acaba tendo uma camada grossa que também dificulta, né, a gente sentir o gosto da alimentação. Então, essa dica, inclusive, foi reforçada pela live que nós tivemos com a Elaine Goodman. Ela era dentista, né? E ela falou sobre isso. Então, queridos, cuidem da sua higiene bucal, faça esse gargarejo. Nem precisa colocar produto nenhum, não, né? Só com água mesmo, porque a água já é um excelente, né, tratamento. Com certeza. Né? Com certeza. E a dica que eu dou para os idosos que não gostam de beber água pode usar limão, laranja, morango, hortelã na água. Faz uma água saborizada, né? Saborizada, isso aí, tá muito em alta. Um paladar gostoso, não é? E facilita aí, então, a ingestão. Outra dica é beber chá, né? Chazinhos. Agora, o chá tem que ter cuidado, que nem todo chá, né? Dependendo da quantidade, nem todo chá é indicado para idoso, né? Por isso que é importante sempre conversar com o seu nutricionista, né? Porque às vezes a gente pensa assim, chá está liberado, todo chá está liberado. E não é assim, vai depender nada liberado. Depende, tudo depende, né? Depende da pessoa, porque a nutrição é individualizada. Então, não posso. O que é bom para mim pode não ser bom para você, né? E a população brasileira tem esse hábito de indicar
tudo, né? Eu tomo um remédio e indico para outra pessoa. Ah, eu tô tomando isso, foi bom. Ah, eu bebi isso aqui, foi bom. E a gente tem que ter cuidado com nossos idosos, porque o organismo é diferente, a estrutura já é diferente. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar indicando medicação, chás milagrosos para os nossos idosos. Chá milagroso. Tá bom? Ótimo. Adalma, eu sei que você, né, trabalha também com idosos, assim como eu trabalho também, né? Inclusive, sábado nós temos o projeto Anciãos de Valor, e vai ter um psicólogo lá, é bem bacana. Você já fez alguma espécie de orientação para o grupo de idosos que você trabalha sobre o guia alimentar ou algum trabalho relacionado à alimentação, oficina de alimentação? Se fez, conta um pouco para a gente disso e resultados disso. Bem, eu trabalho com idosos na minha igreja, né? E em atendimento nutricional também. Com os idosos da minha igreja, lá da nossa igreja Batista Venda da Cruz, nós fizemos uma oficina nutricional. Então, foi muito bom, foi muito interessante, né? A participação foi ótima. E ali nós fizemos receitinhas práticas e rápidas com os nossos idosos, para que eles aprendam a fazer. Por quê? Porque às vezes o idoso fica desanimado para fazer uma comida só para ele. Às vezes o idoso mora sozinho, não é? E ele não quer fazer, acha que não tem necessidade de fazer comida só para ele. É fazer só para mim? Para quê? Então a gente trouxe nessa oficina nutricional algumas receitinhas práticas que eles podem fazer para eles, sim. Por que não? Né? Tem que cuidar da saúde deles. Então nós trouxemos receitinhas fáceis, práticas, fizemos na hora, eles experimentaram, gostaram muito, e no final receberam ainda uma receitinha, um caderninho de receita, né? Resgatando aquela cadernetazinha antiga, nós colocamos ali as receitinhas para os idosos levarem para casa e ali começar, de repente, um caderno de receita, né? E isso também é interessante, que o guia também fala sobre isso, desse resgate das receitas da vovó, resgate da receita da família, que é tão importante que hoje em dia as pessoas desprezam, né? Hoje tudo é na internet, tudo é na internet. E aquele caderno lá de receita guardado, escondido, velhinho, lá na gaveta, né? Ninguém mais lembra dele. E nessa oficina nutricional nós falamos também, né? Mostramos que essa cadernetinha para a gente anotar ali, escrever, lembrar daquelas receitas que nós fazíamos lá no passado, é importante, né, resgatar essa afetividade, né, alimentar, que são essas receitas da família. Adalma, você usou um termo lindo, né? Afetividade alimentar, né? Porque tem toda uma história, a afetividade alimentar tem toda uma história por trás daquele prato, né? Daquela receita. Bom, tem alguma semana de conscientização da necessidade de rever a alimentação? Tem alguma semana nacional dentro aí do campo de vocês de nutrição, ou Adalma? E depois que você responder essa pergunta, eu gostaria muito que as pessoas que estão aí nos assistindo, a Karine está aqui, a Maria Soledade, tem algumas, a Áurea, o Wallace, tem uma aqui, Cristine, façam perguntas aqui para a gente, tá? Fica à vontade, né, Adalma? Com certeza, com certeza. Eu já agradeço a participação dos meus amigos, né? Porque estão aqui conosco. Muito obrigada por terem recebido e aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, tá? Bem, deixa eu consertar aqui. Tá ótimo. O Dia Mundial da Alimentação, que a gente comemora, é em outubro, né? Mas dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. É um assunto que a gente tem que estar, não é? Todo dia falando de uma alimentação
alimentação saudável. Produto alimentício não é igual alimento, é produto, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está comendo um biscoitinho ali de milho, achando que está comendo milho, mas não está. Então, a gente tem que aprender que alimentação saudável é todo dia. É priorizar a nossa saúde, é priorizar o alimento de verdade. Então, mesmo sendo dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, a gente tem que priorizar sempre, né? Quando a gente fala... Pode falar? Dia 16 de outubro é o meu aniversário, então eu nunca mais vou esquecer que você é o Dia Nacional da Alimentação. Ah, é? Que privilégio! Coincidência, né? Bacana. É um privilégio. É bacana mesmo. Mas, o que você acha, Adalma, que esse dia ele não é tão divulgado, porque não há um interesse, né? É para que as pessoas realmente fiquem dependendo de uma consulta nutricional e não tenham autonomia na gerência da sua alimentação? Qual é a sua opinião? Eu acho que até é divulgado, só que é divulgado de maneira muito restrita, entendeu? A escola faz ali o dia, celebra em outubro nas escolas ali o dia da alimentação saudável, o nutricionista faz também a sua parte, mas assim, são coisas assim, meio que estanques, isoladas. Acho que a importância, por isso que é importante a gente falar todo dia, igual aquela mãe falando para o filho, ó, come, casaco, é todo dia falando. Porque tem que falar mais para que as pessoas mudem o pensamento, ok? Então, eu queria até que faça, só que é como eu falei, eu acho que está assim, meio que isolado, cada um fazendo a sua parte meio que isolado, mas mesmo assim acho que dá resultado, né? Porque a gente tem que começar por nós mesmos, fazendo a nossa parte como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Esclarecendo, falando da importância da nutrição, a importância de buscar um alimento in natura, né? Retirar da natureza, porque foi Papai do Céu que fez, se ele fez é bom e perfeito, e a resposta está mesmo são nesses alimentos naturais. A resposta para a saúde, para a nossa saúde. A resposta da saúde começa na boca. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, tem um provérbio popular que diz que o peixe morre pela boca, né? Provérbio popular, que o peixe morre pela boca? Pois é. E nós também, muitas das vezes, morremos pela boca. O exagero, porque a questão do alimento é o exagero, o excesso. Você pode comer de vez em quando um alimento ultraprocessado. Ah, eu quero tanto comer um biscoitinho. Tá, come, mas come umzinho. Come uma vez ao mês. Mas a pessoa põe esse alimento ultraprocessado na sua rotina. É isso que é problemático, entendeu? Você comer todo dia biscoito recheado. Você comer todo dia um biscoito creme crack, que às vezes nossos idosinhos acham que tá bom e é natural, e também não é. Entendeu? Então, é importante esse esclarecimento. Produtos naturais que são retirados da natureza. O que não for isso, já começou ali algum processo, né, de modificação. Alguns mais, um processo muito elevado, como os alimentos ultraprocessados, e outros menos, como os alimentos minimamente processados. Mas que há, com certeza, sempre há. Olha, a Cristine colocou uma frase aqui, ó. Sócrates falou que o nosso alimento é o nosso remédio. Coloca palminha aí, Cristine. Coloca bastante palminha. Oi, gostei disso. Catinha, minha amiga. Saudade, Cátia. Cristine, Cátia. Nosso alimento na boca. Perfeito. É isso. Pode colaborar aí, Cristine, e os outros que estão aí com a gente também, tá? Exatamente. A gente conversa muito, eu e a Cátia, né, Cátia? E é exatamente isso, né? Que o nosso alimento é a partir do alimento que a gente tem saúde. Então, infelizmente, as pessoas estão esquecendo que é o alimento que traz saúde.
Infelizmente, a população hoje está querendo, acho que o corre-corre do dia a dia aí, fazendo substituições não agradáveis, né? Porque a gente precisa fazer substituições sim, nós não podemos comer todo dia a mesma coisa, mas substituir por outro alimento saudável, ok? Uma coisinha também que eu gostaria de mencionar aqui, que eu acho interessante, é a questão de planejamento para o momento da alimentação. É de você tirar aquele horáriozinho para você preparar seu alimento, comprar, ir à feira, ir ao mercado, né? E escolher, selecionar o alimento, comprar o alimento, chegar em casa, fazer a higienização daquele alimento, guardar, preparar, já deixar tudo bonitinho. E isso é muito importante. E as pessoas não querem parar para fazer isso. Por isso, essa compra de produtos ultraprocessados. É só embalagem, só embalagem, só embalagem. E o importante é descascar mais e desembalar menos, né? Então, descascar mais, é usar nossos produtos naturais, ok? Então, vamos parar um dia da semana e comprar o nosso alimento, ir à feira, ir ao mercado que tenha bastante diversidade de frutas, verduras, legumes, porque isso também é importante. E fazer a seleção de frutas. Na nutrição, nós temos a regra dos 3. Na regra dos 3 é quando você for ao supermercado comprar 3 verduras, 3 frutas, 3 legumes, 3 proteínas. Proteínas são as carnes, né? E dá preferência para a carne branca, né? O nosso franguinho, o nosso peixinho. Ah, a carne vermelha não pode? Pode também, mas menos frequência, principalmente para os nossos idosos, tá? Porque a carne ela tem uma digestibilidade mais difícil e os nossos idosos já têm um intestino mais frágil, tá? Então, a carne vermelha deve ser com menos frequência para os idosos. Para nós também, né? Mas principalmente para os nossos idosos. Então, não esqueça da regrinha, da regra do 3, tá? Compra 3 tipos de produtos de cada grupo alimentar. Amei a regra dos 3, Adalma. Sensacional. Adalma, estamos aqui rumando para o final. Quais as dicas de ouro você deixa para os nossos idosos que estão ouvindo e que vão ouvir? Porque a gente vai hospedar essa live lá para o canal do Qual a dica de ouro que você deixa para os idosos? Dica de ouro. Bem, a dica de ouro, eu vou até dar a dica de ouro do livro do Guia Alimentar da População Brasileira. Perfeito. A dica de ouro do livro, que a gente hoje está falando sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, o guia fala que a regra de ouro é coma sempre produtos in natura e minimamente processados, né? Aquele que você ainda identifica ali o alimento natural. Então, a dica é coma produtos in natura e minimamente processados. E com menos sal, menos açúcar e menos gordura, né? Menos gordura. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde diz que nós precisamos de 2 gramas de sal por dia, de sódio por dia. 2 gramas de sal por dia equivale a 5 gramas de sal de cozinha, que são 5 colheres de rasas de café, né? 5 colheres rasas de café. Só que isso aí tem que já ser tudo que você comportou naquele dia. O biscoitinho que você comeu tem sódio, né? O pão que você comprou tem sódio, o pão integral ou o pão branco. Então, tudo ali tem sódio. Então, a gente, para não errar na conta, porque ninguém vai ficar fazendo conta, hoje eu usei 5 gramas de sal de cozinha.
Então, diminui sempre. Sempre usar menos sal. Para a mesma coisa, açúcar. São 10% das calorias diárias. São. Mas como você vai ficar fazendo conta? Não vai fazer. Então, diminua o açúcar também. E, da mesma forma, a gordura. Tá? Sempre tendo equilíbrio. Ou seja, Dalma, sempre considerar que o alimento em si, ele já tem um sódio próprio, né? E aí a gente diminui aqui a questão do sal. Isso. Então, um alto teor de sódio, não é isso? Tu fiz a conta certa? Eu não entendi porque travou para mim aqui. Travou? Então, de vez em quando está travando, eu não estou ouvindo. Considerando que o alimento já tem o seu próprio sódio, o seu próprio açúcar, a gente precisa diminuir. Eu tenho percebido que eu tenho feito isso, e nem sou idosa ainda, hein? Principalmente aqueles alimentos que são oriundos do fruto do mar, né? Eles em si já traz, por mais que você pareça que não sinta o sal, mas ele já é bem carregado de sódio, não é isso? Todos os alimentos, principalmente os alimentos ultraprocessados, né? Porque o sal é usado para a conservação do alimento. Isso foi desde sempre. O sal e o açúcar, os dois são usados para conservar alimentos, né? Então, você faz um açúcar, uma fruta em calda, o que tem ali é açúcar. Porque o açúcar vai fazer a conservação do alimento, assim como o sal também faz a conservação do alimento. Só que nós precisamos do sal também no nosso organismo, né? Não vamos tirar o sal por completo, porque nós necessitamos de sal. É um mineral importante. Então, a questão do sódio. Então, a questão é fazer uso mínimo, tá? Fazer o uso mínimo, não exagerar. Principalmente nossos idosinhos aí que tem um paladar que não está mais sensível para o sal. Então, a diminuição do sal na hora do tempero, usa a colherzinha menor, não a colher de sopa para temperar nada, porque vai exceder a quantidade diária necessária para o idoso. Ok? Ok. Adalma, repete para a gente a dica de ouro e a gente termina aqui. Ai, que palestra gostosa. Vou te chamar mais vezes. Não é para você? A dica de ouro é usar alimentos in natura e minimamente processados, evitar produtos ultraprocessados sempre. Também usar menos sal, menos açúcar, menos gordura, né? E beber água. Tem que beber água, tem que hidratar, tem que beber água, porque o idosinho também esquece de beber água e às vezes fica desorientado e não sabe por quê. Às vezes você tem um idosinho em casa e o idosinho parece que está assim, ó, sem saber o que está falando, e dá água para esse idosinho, é falta de água. Então, beba água, que é muito importante. A água pode comprometer a questão cognitiva do idoso? Sim, a falta de água, sim. Quando o idoso esquece de beber água, ele pode ficar desorientado. Então, é necessário beber água. Às vezes você leva o idoso para o hospital achando que está estranho, está esquisito, mas às vezes é porque não bebeu água durante aquele dia, ou às vezes vários dias sem beber água, porque ele não sente sede. Dalma, sério? Porque a gente só acha assim, não bebeu água, ficou desidratado. Ponto. Então, ela também pode comprometer essa função. Sim, a própria desidratação ele vai ocasionar a desorientação cognitiva. Então, ele vai variar e a pessoa às vezes não está entendendo por que ele está estranho, mas às vezes é falta de água. É só da água esse idoso. Isso é uma dica de ouríssimo, de diamante. A água é muito importante, né? Nós somos água. O corpo humano é água. O planeta é água, né? Nós precisamos de água para funcionar, né? Uma estrutura completa, né? Que Deus fez de maneira perfeita, precisa de água para fazer com que todos os sistemas que nós não vemos, né? Que estão ali dentro de nós, funcione bem. Então, é a água que é a gasolina
do corpo humano, né? É ele que vai fazer com que o seu sangue flua melhor, ela que vai fazer com que a sua hipertensão diminua. Então, quando eu tenho hipertensão há muito tempo, e o meu tratamento, quando eu estou assim, eu percebo que eu estou começando a estar com aquela dorzinha de cabeça, porque a minha hipertensão, a dor de cabeça é a primeira coisa que aparece, né? Aí eu já começo o quê? Aumentar a hidratação. A hidratação é tudo. É beber água, é beber um suquinho natural de pepino, né? Com um chuchuzinho também, com uma laranja. No instantinho você normaliza a sua pressão. Então, beba água, hidrate mais para viver mais. Para terminar, deixa aí os seus contatos. Como é que um paciente, né, uma pessoa que quer um nutricionista, como ele te acha, Dalma? Bem, eu atualmente estou atendendo na Igreja Batista em Venda Cruz, aqui no Venda Cruz, na rua Porciúncula. Então é só procurar. Ou pode mandar também um direct para mim pelo Instagram. Então procurar Nutri Dalma de Lucas no Instagram, você vai me achar lá. E eu estou atendendo também no espaço terapêutico também em Venda da Cruz, espaço terapêutico LJ. Então é também ali. E também a domicílio, né? Quem bom saber. precisar também é só ligar para mim. O telefone é 2861-23398 e falar comigo. Ou manda uma mensagem, tá? Para mim, que eu estou à disposição de vocês. Adalma, principalmente foi um nossos idosinhos, né? Que eu amo. Foi um prazer conversar com você. Você deixou várias dicas maravilhosas que a gente vai aproveitar ao longo da semana, do mês aí para o Idosar e colocar lá, Dalma de Lucas. Né? E o Idosar, ele espera fazer outras lives com você. Você mesmo pode tomar iniciativa. Olha, Alexandra, esse assunto aqui seria pertinente. A gente vai estar entrando em contato com você, tá? A todos vocês que nos assistiram, mais uma sexta-feira, muitíssimo obrigada. Né? Vai lá, visita o nosso site www.idosar.com.br, Idosar com você. Né? A gente tem feito aí várias atividades, passeios, atendimento ao idoso, Idosar com você. Pesquisa, nossa pesquisa saiu agora, fresquinha, sobre a pessoa idosa e o mercado de trabalho. Né? Nós temos um passeio para o dia 21 lá para Ilhas Tropicais. Então, tudo aquilo que proporciona valorização, visibilidade, dignidade e salubridade da pessoa idosa é com a gente, Idosar. Um beijo no coração, Adalma. Também. Muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada por todos estarem aqui. E aproveitando, amanhã também os nossos idosinhos estarão no Horto da Alameda, 8 horas da manhã. Quem quiser participar, vamos fazer lá um piquenique com alimentos saudáveis para vocês também, tá? Então, quem quiser participar, quiser falar comigo, amanhã, no Horto da Alameda, ali em Niterói, vocês estão convidados. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E não esqueça, o alimento é tudo de bom, porque foi Deus que fez. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Você que está aí ouvindo a nossa live e ainda não segue o Instagram do Idosar, clica lá. Faz a gente, né, alcançar a visibilidade, né? Porque tem muita coisa boa acontecendo, né? O mundo está tão ruim que parece que só tem coisa ruim, né? Mas tem coisa boa. O Idosar é uma coisa muito boa. Então, ó, segue a gente, compartilha os nossos vídeos, né? E Adalma, beijo no seu coração, parabéns pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho com os idosos. Quero agradecer a Sayonara por ter sido essa ponte entre nós duas. Tá bom? Pelo Idosar um espaço também de divulgação. Tá bom, Adalma? Tá bom, querida. Deus te abençoe. Amém. Prazer. E, gente, ó, fica a dica. Siga o guia. Tá bom? Isso aí, siga o guia. Siga a gente também. É verdade. Beijo. Tchau. Obrigada, Kátia. Célio. Kátia, Karine. E aqui, ó, ali. Wallace.
O Áurea, gente Karine, aqui. minha prima. Segue a gente lá. Samira, bacana. Muito Só obrigada aí. lembrando, Dalma, que vai para o YouTube e eu já compartilho o link com vocês. Beijo no coração. Tchau. Talk e Dosar. Conversa com um profissional que tem muito a acrescentar. Um abraço, queridos. Tchau.